castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que alegria poder chegar até na tua casa nessa manhã de domingo, nesse primeiro domingo do mês de dezembro, segundo domingo de Advento, para compartilhar contigo a palavra do Senhor. É um santo privilégio meu poder compartilhar daquilo que Deus tem falado ao meu coração, para o teu coração. Nós estamos no tempo do Advento, nós estamos no tempo em que o Senhor está sendo aguardado. Advento quer dizer isso, é justamente a espera, é justamente o tempo de aguardar, tempo de aguardar o vento que está por vir, o evento que está por vir. O Advento ele é parte do calendário litúrgico da igreja. As gerações mais novas nem percebem mais essa diferenciação nos tempos litúrgicos, mas é uma prática interessante da espiritualidade cristã, a gente observar, lembrar desses tempos e a gente também perceber o que Deus quer falar ao meu coração, ao coração do ser humano, por meio da observância desses tempos litúrgicos. Como eu falei no domingo passado, eu não sou assim tão apegado a essa questão litúrgica, mas eu acho importante, porque no passado foram meios de vivência da espiritualidade cristã, foram meios de vivência, de experimentar a presença de Deus através da liturgia, através dos momentos litúrgicos, através, enfim, dos tempos litúrgicos. E nesse domingo de Advento nós queremos conversar sobre o Natal como um evento entre dois tempos, um evento entre duas eras, como tu pudeste ver aí no início deste momento de reflexão, nesse momento de pregação. Quero te convidar a ficar com a gente, a nos acompanhar, quero te convidar a desligar ao redor de ti todas as coisas e concentrar naquilo que Deus quer falar ao teu e ao meu coração. Nesse segundo domingo do Advento, dia 5 de dezembro, Deus vem a nós com a palavra que nós encontramos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, os versículos 31 até 34, que nos dizem assim: Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor. Pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. Eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Queridos, essa palavra que nessa manhã vem a nós por meio do profeta Jeremias nos aponta para um evento que Deus faria na história de Israel, um evento que Deus fez na história de Israel, que é a nova aliança. O nascimento de Jesus foi um evento tão importante, foi um evento tão especial, um evento tão significativo na história da humanidade, e não só de Israel e de Judá, que fez uma divisão entre as eras, que fez uma divisão entre a história. Tanto que hoje a história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. A história foi profundamente impactada pelo nascimento desse menino. E por isso Jesus é o elo entre duas grandes eras. O tempo de Natal é uma ligação entre dois tempos. A ligação entre o tempo de uma antiga aliança e o tempo de uma nova aliança. A antiga aliança, que é conhecida por nós cristãos como o Antigo Testamento, foi uma aliança pautada na preferência de Deus por um povo que foi escolhido
para ser bênção para os outros povos. Se a gente lembra de Gênesis 12, onde Deus firma uma aliança com Abraão, a gente percebe que Deus escolhe Israel entre tantos outros povos que foram criados por Ele, para que esse povo fosse bênção para todos os demais povos da terra. Israel como um instrumento, Israel como um meio de salvação, Israel como um meio de abençoar os povos ao redor. A exclusividade de Israel não estava numa exclusividade por merecimento. A exclusividade de Israel estava na exclusividade para ser bênção, para ser luz para os povos, para ser instrumento de salvação para os outros povos. Mas o que acontece com esse povo? O que acontece com esse povo? Quando a gente vai lendo as páginas da Sagrada Escritura e a gente chega em Êxodo, por exemplo, em Êxodo 32, enquanto Moisés está no alto da montanha, conversando com Deus e recebendo as instruções, o povo na planície está construindo um bezerro de ouro. O povo se corrompe. E assim a gente vai vendo ao longo das páginas da Sagrada Escritura um povo que, embora tenha uma aliança, Deus tenha feito com esse povo uma aliança de amor, de cuidado, de afeto, uma aliança de bênção para os outros povos, de bênção para eles próprios. É um povo que se corrompe, é um povo que se afasta de Deus, é um povo que vira as costas para Deus, é um povo que se torna em alguns momentos inclusive abominável. Em muitos momentos eles seguem deuses estranhos, deuses falsos, que levam eles inclusive a sacrifício de crianças, ao sacrifício a outros deuses e não ao Deus verdadeiro. Esse é o povo de Israel. Estou pintando aqui uma imagem muito superficial, porque quando a gente estuda as páginas da Sagrada Escritura, nós vemos que o povo de Israel o tempo todo vira as costas para Deus, o tempo todo se afasta de Deus. E mesmo como diz o profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 32, embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança. Essa é uma boa imagem, essa é uma boa ilustração para dizer o que aconteceu na antiga aliança. O povo quebrou a aliança, o povo quebrou esse compromisso de amor, esse compromisso de cuidado, esse compromisso de vida com o Deus Criador, com o Deus verdadeiro. O povo se perdeu, o povo se corrompeu, o povo se jogou no mundo, o povo simplesmente ignorou esse amor grandioso, esse amor precioso e esse amor profundo de Deus. Simplesmente tudo se perde. E Deus vem ao encontro desse povo e diz assim: eu farei com vocês uma nova aliança, embora vocês tenham virado as costas para mim, embora vocês tenham me desprezado, embora vocês tenham feito como uma esposa que era amada pelo marido, mas mesmo assim o traiu, apesar de tudo isso, eu vou fazer com vocês uma nova aliança, uma nova aliança. E se a gente observa no texto do profeta Jeremias, a gente vê que essa nova aliança, ela é uma aliança que brota a partir da aliança já existente. É uma aliança que brota a partir de uma aliança já existente. Por isso, Antigo e Novo Testamento estão interligados, Antigo e Novo Testamento se complementam. A gente só entende o Novo Testamento a partir do Antigo Testamento, a gente só entende o que Jesus ensinou a partir daquilo que a gente tem nas páginas do Antigo Testamento. Então há uma complementaridade. A nova aliança que Deus estabelece não é uma aliança de algo completamente novo, não. É uma construção a partir do que já existe. Essa é uma das coisas maravilhosas do nosso Deus, do Deus da Bíblia. Ele não é um Deus que joga tudo fora, não. Ele é um Deus que constrói a partir da história já existente. Ele é um Deus que constrói a partir da história já pré-existente.
Esse é o nosso Deus, maravilhoso Deus. E Jesus vem justamente e se posiciona entre essas duas eras, entre esses dois tempos. O tempo da antiga aliança, o tempo da aliança de Jesus, de Deus, melhor dizendo, com o povo de Israel, que depois acaba se dividindo e acaba se miscigenando e acaba virando uma grande confusão. A partir dessa história de Deus com esse povo, entra Jesus na história e começa um novo tempo. Por isso o Natal é um tempo entre dois grandes tempos, entre duas grandes eras. É um novo começo para a humanidade. A aliança de Deus com o povo de Israel no Antigo Testamento é uma aliança que foi quebrada, uma aliança que foi de alguma forma desprezada, é uma aliança que foi de alguma forma colocada de lado. E aí entra Jesus na história. Entra Jesus na história e ele começa uma nova história, começa um novo tempo. Ele abre uma nova janela na história, ele abre uma nova janela no tempo, mas sem jogar fora tudo aquilo que havia na antiga aliança. Isso é algo extraordinário quando a gente percebe. Jesus, ele não joga fora toda a história do Antigo Testamento, não, pelo contrário, a partir dessa história, a partir dessa aliança que Deus faz com Israel, onde Israel deveria ser bênção para todos os povos, vem Jesus e dá um novo significado para tudo aquilo ali. No tempo de Jesus, o Antigo Testamento foi resumido a uma questão moral, a uma questão ética, a uma questão de comportamento, e a essência de tudo foi perdido. A essência de tudo foi, de alguma forma, desprezada. A gente pode usar como ilustração para isso o próprio casamento. No casamento, nós prometemos fidelidade um ao outro. No casamento, nós prometemos cuidar um do outro. No casamento, nós prometemos valorizar o outro. Nós prometemos estar ao lado do outro. E muitas pessoas, infelizmente, cumprem isso de maneira muito séria, mas não porque amam a pessoa, mas porque prometeram. E aí se perdeu a essência. Porque ser fiel, estar ao lado, cuidar de alguém, porque a gente ama esse alguém, é muito diferente de estar ao lado, cuidar e ser fiel de alguém porque a gente prometeu fazer isso para essa pessoa. E ao longo da história do Antigo Testamento, ao longo da história de Deus com o seu povo no Antigo Testamento, a essência se perdeu. O Deus foi perdido no meio dessa história toda. Virou um código de ética, virou um código de comportamento, um código moral, virou uma questão de pode, não pode, de tem que, não tem que. E no meio de tudo isso se perdeu o amor. E aí vem Jesus. E aí entra Jesus na história. Aí entra Jesus no tempo certo. No tempo certo. Na nossa série de pregações que nós vamos começar a partir do domingo que vem. Fica o convite desde já para nos acompanhar na nossa série de pregações de Natal. No tempo certo, Jesus entra na história. E Jesus entra na história para resgatar a essência da antiga aliança e nos projetar para dentro de um novo tempo, para dentro de uma nova aliança, para dentro de um novo relacionamento. Jesus vem no tempo do Natal e coloca um elo entre dois grandes tempos. E aí vem Jesus. E como disse já Jeremias há muito tempo antes de Jesus nascer, Jesus viria para fazer uma nova aliança. Nós cristãos entendemos aqui que Jeremias estava falando de Jesus. Nós entendemos aqui que Jeremias estava falando daquele que viria, daquele que seria a nova aliança de fato. E é interessante que esse povo que no Antigo Testamento vira as costas para Deus, abandona Deus, segue outros deuses, sacrifica ídolos, acende incenso para outros deuses, um povo que se corrompe, um povo que em alguns momentos se torna detestável, porque quando a gente
Quando a gente lê nas páginas dos profetas do Antigo Testamento, a gente vê um povo que em muitos momentos é corrupto, juízes que são corruptos, que julgam por interesses e por aí vai. É um somatório de problemas. É a partir desse povo que Deus quer construir uma nova história. É a partir dessa história que Deus constrói, através de Jesus, uma nova história. E aí vem Jesus. E Jesus é a nova aliança, como diz o profeta Jeremias. E Jesus vem com o objetivo de colocar as leis na mente e as escrever no coração. Ou seja, Jesus vem com o objetivo de resgatar aquilo que se perdeu no Antigo Testamento. Aquilo que se perdeu no Antigo Testamento, que é uma vida, uma espiritualidade, que é uma experiência religiosa, que é uma experiência de Deus, que é uma experiência de vida pautada pela essência e não pela ética apenas, pela essência. O profeta diz: olha, eu colocarei as leis de Deus, eu colocarei as minhas leis na mente e no coração. Ou seja, não é apenas uma questão de religiosidade de forma, mas é uma questão de vida. Jesus veio para resgatar a vida que havia se perdido, a vida que havia se perdido em algum lugar, a vida que havia sido esquecida, a vida que havia sido deixada de lado. No tempo de Jesus, haviam muitas pessoas religiosas, fariseus, saduceus, escribas, pessoas que viviam uma espiritualidade, uma religiosidade extremamente comprometida. Não se pode negar. Os fariseus, os saduceus e os escribas, de maneira toda especial, eram pessoas que viviam uma espiritualidade muito comprometida, mas uma espiritualidade em que se perdeu a vida. E Jesus vem justamente para resgatar isso. Jesus vem para nos mostrar um Deus que não está preocupado com tem que não tem que. Um Deus que não está preocupado em ver se nós estamos fazendo isso ou aquilo, se nós estamos sacrificando do jeito certo ou não. Jesus vem ao mundo para trazer um novo olhar de Deus para o mundo, um novo olhar do mundo para Deus. Jesus vem justamente para fazer essa ligação entre esses dois tempos. O tempo do novo, da novidade, da velha novidade. A velha novidade é o quê? Que Deus ama o povo, que Deus ama o mundo, que Deus ama as pessoas, que Deus se importa com as pessoas, que Deus não quer ver as pessoas vivendo uma vida de religiosidade, mas de que Deus quer de fato uma vida vivida a partir do coração, a partir daquilo que faz a vida valer a pena. Jesus veio não como um divisor de história apenas, mas Jesus veio como aquele que quer conectar de novo o ser humano àquilo que o ser humano perdeu, que é o Deus Pai Criador. Jesus vem justamente para religar o ser humano a Deus. E Deus vem para lembrar o ser humano que o ser humano é amado. Deus vem ao mundo por meio de Jesus para lembrar o ser humano de que o ser humano é valioso. Deus veio ao mundo por meio de Jesus para lembrar que o ser humano não é um ser desprezível, não é um ser de menos valor. Pelo contrário, é um ser valioso. E Jesus veio ao mundo para ser a nova aliança, o Deus encarnado. O Deus que quer construir contigo, meu irmão, minha irmã. O Deus que quer construir contigo, que me dá a honra da tua audiência nessa manhã, ou ao longo da semana, ou quando fores assistir essa mensagem. Um Deus que vem através de Jesus ao teu encontro, ao meu encontro, para dizer assim: eu quero escrever contigo uma nova história, mas essa nova história vai ser escrita a partir da tua atual história, a partir da tua atual história, a partir daquilo que tu já fez, a partir daquilo que tu já experimentou, a partir daquilo que a tua vida carrega como marcas de um tempo vivido longe de Deus. Queridos, Jesus vem como a nova aliança. Jesus vem como aquele que perdoa a maldade. É interessante a gente perceber que a descrição que Jeremias faz da nova aliança é uma descrição que se encaixa perfeitamente naquilo que Jesus veio fazer. Jesus veio para perdoar a maldade
e não lembrar mais dos nossos pecados. Jesus vem para perdoar a maldade. Jesus vem para nos livrar das garras da maldade e não lembrar mais dos nossos pecados. E aí eu lembro da história da mulher flagrada em adultério. História essa que a gente encontra em João, no capítulo 8, no Evangelho de João, no capítulo 8. Uma mulher é arrastada em público de uma maneira muito vergonhosa, uma maneira humilhante. Ela é arrastada até onde Jesus está em público. Ela é submetida a um vexame, porque ela foi flagrada com um homem que não era o dela. Muito provavelmente essa mulher era uma prostituta ou enfim, alguém que vivia uma vida assim. E ela é arrastada até onde Jesus está, e Jesus está escrevendo ali no chão com seus discípulos, e esses homens que arrastam essa mulher até ali perguntam: Senhor, ela foi flagrada em traindo, o que a lei diz que devemos matá-la, o que tu dizes? E Jesus calmamente levanta e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E um a um vão se retirando e sobra só a mulher. E aí quando sobra só a mulher e Jesus diz: onde estão os teus acusadores? E ela diz: não ficou nenhum, Senhor, então também eu não te condeno, vai e não peques mais. É mais ou menos disso, queridos, é mais ou menos isso que Jesus veio trazer. A mulher tinha uma ficha que não era das mais bonitas, a mulher tinha uma ficha que não era das mais limpas, e a partir dessa história, Jesus posiciona ela numa nova história, posiciona ela numa nova fase da vida. Jesus transpõe aquela situação e coloca ela numa nova vida, a partir da vida que ela já teve. Queridos, o tempo de Natal vem como uma cunha no meio desses dois tempos. Cunha era um objeto utilizado pelos antigos para partir madeira, para rachar madeira. Talvez a geração mais nova nem conheça isso, mas seria meio que uma alavanca que divide dois tempos. Como aquela pecinha de Lego usada para soltar um Lego do outro. Jesus vem como aquele que divide o tempo e diz: olha, não precisa continuar do jeito como está, não precisa continuar do jeito como está, do jeito como vocês se encontram. Pode ser diferente, pode ser algo novo, pode ser algo totalmente especial, algo totalmente diferente. O tempo de Natal quer ser para ti e para mim a lembrança de que a nossa história não precisa continuar na trajetória em que está, de que a história do mundo não precisa continuar na trajetória em que está, de que Deus quer construir na tua vida, na minha vida, na vida de cada ser humano, uma nova história com novas experiências, com novas fases, com novas vivências a partir da história que a gente já tem. Não há como a gente pagar a história. Não há como a gente apagar, melhor dizendo, a história. Não há como a gente simplesmente dizer: eu me envergonho. Não, essa é a nossa história. Essa é a nossa história. O povo de Israel não pode até dizer: olha, andávamos perdidos, mas essa é a história. A Bíblia registra essa história. Então Deus não quer apagar a nossa história, mas Deus quer escrever uma nova história. Queridos, muitas e muitas vezes nós encontramos pessoas que dizem assim: eu me envergonho da minha história. Eu também tenho algumas coisas da minha adolescência, da minha juventude, das quais eu me envergonho. Mas todas essas experiências, todas essas vivências, elas foram importantes a partir do momento que Jesus ressignifica tudo isso e me joga para dentro de uma nova história, de uma nova experiência, de um novo tempo. A nova era, o novo tempo, a nova aliança que Deus faz com o povo de Israel é uma aliança de vida, é uma aliança em que é resgatado aquele Deus amoroso, aquele Deus misericordioso, aquele Deus generoso lá do Antigo Testamento. Não é uma nova história completamente nova, é uma história completamente desligada ou desconectada do plano original. Não.
é uma história em que resgata aquilo que se perdeu. A vinda de Jesus é justamente uma tentativa de resgatar aquilo que se perdeu, de resgatar a ovelha perdida, de resgatar um povo perdido, de resgatar uma humanidade perdida. A história do Natal, o nascimento de Jesus. Jesus não veio ao mundo porque estava cansado de ficar no céu. Jesus não veio ao mundo para sofrer. Jesus veio ao mundo para dizer à humanidade que a humanidade é amada. E para que a humanidade pudesse se sentir amada, Jesus teve que sofrer. Jesus assume a cruz. Jesus assume a existência como ser humano e morre numa cruz para que tu e eu pudéssemos ser lembrados de que havia uma dívida, sim, mas essa dívida foi paga. Por isso, querido, o Natal quer ser para ti também a descoberta de uma nova vida, a descoberta de uma nova aliança. Uma aliança em que Deus quer colocar tu numa nova época, num novo tempo, num novo momento, numa nova situação, numa nova experiência. Jesus veio ao mundo para que tu e eu nos sentíssemos amados, nos sentíssemos valorizados, nos sentíssemos especiais. O amor de Deus por nós, revelado em Jesus Cristo, é um resgate da humanidade que estava perdida. É muito interessante, se a gente lê o que o profeta Jeremias diz, a nova aliança resgataria aquilo que se perdeu. Um Deus que não é apenas razão, intelecto, que não é apenas um código de ética, mas um Deus que é vida, que é experiência, que é cuidado, que é amor. Por isso, tu que me dás a honra da tua audiência nessa manhã, eu não sei qual é a história que tu tens, eu não sei o que tu já viveu, eu não sei o que tu já experimentou, eu não sei as coisas das quais tu te arrepende, ou de ter feito ou de não ter feito, eu não sei, Deus o sabe, mas é a partir dessa história, em que muita coisa se perdeu, que Deus quer resgatar em ti a verdadeira vida, a vida que faz diferença, a vida onde, de fato, nós estamos novamente conectados ao Criador. E para isso Jesus veio ao mundo. Para isso Jesus veio ao mundo, para pagar a tua dívida e a minha dívida. Porque como diz Jeremias aqui no seu texto, né? Eu perdoarei a sua maldade. Não existe perdão de pecados, não existe perdão de maldade sem que alguém seja punido por essa maldade cometida. E por isso Jesus assume a punição que era tua, a punição que era minha, para que nós pudéssemos viver um novo tempo, o tempo da graça, o tempo do amor, o tempo da bondade, o tempo da misericórdia, o tempo de perceber que Deus não está bravo conosco, mas de perceber um Deus que nos acolhe, que nos recebe, um Deus que nos ama, um Deus que se importa conosco, um Deus que nos valoriza. Agora, isso também não é motivo para a gente banalizar isso tudo e falar, já que é tudo por graça, já que é tudo por amor. Não. A graça, o amor, o acolhimento de Deus, esse Deus que se importa com a nossa história arrebentada e quer ressignificar a nossa vida por meio de Jesus. Para que tudo isso acontecesse, a vida de Jesus foi dada na cruz, foi preço de sangue. Já pensou? Quanto amor! Quanto amor! A tua vida custou o sangue de Cristo, a tua vida custou o nascimento de Cristo, a tua vida custou sangue. Tu é tão valioso que Jesus deu o seu Filho para morrer na cruz. Assim como diz em João, no capítulo 13, os versículos 16 e 17. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu único Filho, para que todo que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Porquanto o Filho de Deus veio para salvar o mundo e não para condená-lo. Então, nesse sentido, meu querido, Deus nessa manhã vem a ti e diz, olha, eu sou aquele que veio entre dois tempos, entre duas eras, entre dois momentos, para justamente te colocar num novo tempo, uma nova história, uma nova vida. A partir da tua história, a partir da minha história, Deus quer resgatar o que se perdeu. E isso nada mais é do que resgatar em nós o sentimento de ser amado por Deus,
o sentimento de ser importante para Deus, o sentimento de ser valorizado por Deus. O Natal é isso, é Jesus que nasce, sim, mas é Jesus que nasce com a missão de nos colocar numa nova aliança. Uma nova aliança que resgata o que se perdeu na antiga aliança. Uma nova aliança que quer resgatar aquilo que foi perdido, aquilo que foi esquecido, aquilo que foi negligenciado, aquilo que foi simplesmente deixado de lado. E aí a gente pode imaginar que isso gerou alguns confrontos com os religiosos da época de Jesus, porque eles não entenderam. Eles não entenderam como é que pode que Jesus, que se diz Filho de Deus, pode desobedecer o mandamento do sábado, por exemplo, quando Jesus ajuda, quando Jesus cura, quando Jesus atende pessoas no sábado. Como é que pode? Se ele se diz Filho de Deus, como é que pode? Nós somos zelosos, nós cuidamos para que o sábado seja observado, e Jesus vem e parece que bota o mundo de cabeça para baixo. Eles não entenderam. Eles não entenderam que Jesus veio resgatar no meio de tudo aquilo que eles achavam que era o certo. Jesus veio resgatar o mais importante, a vida humana, a tua vida, a minha vida. Porque leis só nos escravizam. Preceitos éticos, morais, só nos escravizam. O tem que não é vida, é escravidão. Mas pastor, então como é que a gente vive? A gente vive essa nova aliança de uma maneira descomprometida? Não, pelo contrário, uma maneira muito comprometida. Talvez muito mais comprometida do que os fariseus viviam. Mas é um comprometimento que não perde a essência do amor, da misericórdia, da graça, da bondade e do saber ser amado por Deus. E de saber que Deus sim colocou o mandamento do dia do descanso na nossa vida, mas o mandamento foi criado por causa do ser humano e não o ser humano por causa do mandamento, o que é completamente diferente. Querido, Jesus veio. O tempo do Natal é o tempo que conecta e restaura dois tempos. Conecta dois tempos porque conecta o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Mas é um tempo também em que resgata lá do Antigo Testamento aquilo que se perdeu, aquilo que nos torna desumanos. Jesus veio recuperar a nossa humanidade. Se a gente olha o desenrolar da vida de Israel até os tempos de Jesus, se torna desumanizante. E Jesus veio para nos resgatar a humanidade e nos colocar de novo na posição em que Deus nos planejou, como pessoas que são amadas, preciosas, importantes, valiosas, pessoas que Deus quer dar uma nova história a partir da história que nós já tivemos. O Natal é isso, queridos, é Deus começando uma nova aliança, uma nova história com a humanidade. E Ele quer começar isso na tua vida também. Ele quer começar isso na tua vida, a partir da tua história. Tua história tem coisas que não dá para mudar. Tem coisas que são aceitáveis e tem outras que precisam ser tratadas num consultório de psicoterapia. Essa é a tua história, essa é a minha história. Tem coisas ali que a gente prefere deixar bem escondido, mas é a partir dessa história que Deus quer escrever uma nova história, e para isso vem Jesus e diz assim: eu te perdoo. Se tu cometeu erros, eu te perdoo, eu te dou uma nova chance. Eu não vou lembrar, eu não vou ficar jogando na tua cara o que tu prometeu, porque a partir do momento em que tu me tem como teu Senhor, começa uma nova existência. E a partir do momento que Jesus nasce, o mundo recebe de Deus uma declaração de amor. Eu amo vocês e eu me importo com vocês e eu quero uma nova vida com vocês. Querido, que essa palavra continue falando no teu coração, que essa palavra continue chegando à tua mente, que essa palavra continue trabalhando em ti e que Deus abençoe a tua vida nesse tempo de Natal. Eu quero orar contigo ainda. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça manifestada em Jesus. E obrigado que Jesus vem para inaugurar um novo tempo, uma nova história, um novo momento.
Obrigado, Senhor, que Tu não jogas fora a nossa história, Tu só esquece ela. E Tu constrói a partir da nossa história uma nova história em nossa vida. Obrigado pelo amor de Jesus, obrigado pela bondade de Jesus, obrigado pela graça que nos alcança a cada dia. Mesmo que nós não mereçamos, Tu firmas conosco uma nova aliança por meio de Jesus. Assim como foi com Israel. Israel não merecia uma nova aliança, mas ainda assim, Jesus veio para ser a nova aliança de Israel e também conosco, brasileiros que vivemos em 2021. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade, obrigado pela Tua misericórdia. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Eu quero desejar a Ti uma abençoada semana, um abençoado tempo de Natal. Se Tu quiser contribuir com a comunidade, logo mais tem uma arte aí com as informações de como tu podes contribuir, como tu podes abençoar a comunidade do Fundo Canoas. Fica também agora na sequência uma arte em que nos é anunciada então a nova série de pregações que nós começamos online e presencialmente a partir do domingo que vem, dia 12. Fica o convite para nos acompanhar aí nessa série de pregações. Deus abençoe tua vida, um forte abraço, continuemos nos cuidando, usemos máscara, continuemos tomando as vacinas, enfim, tomando todos os cuidados para que o tal do Omicron não chegue aqui no nosso país e que nós possamos ter um tempo precioso no ano que vem, em que talvez a gente vê os números da pandemia ainda mais diminuídos. Um forte abraço, Deus abençoe e guarde a tua vida e nos encontramos então na semana que vem. Um forte abraço e até mais. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.